Agora vamos trocar uma ideia sobre o Batman, né? Você gosta muito do Batman, é o herói preferido dele. Vamos conversar um pouquinho, porque o Guilherme, ele é o mestre da simbologia. É o mestre do simbolismo e eu desafio qualquer um aqui a encontrar a quantidade de símbolo que esse cara encontra nos filmes. Não. É maravilhoso e eu já tô tentando convencer ele a fazer um curso de como encontrar símbolos nos filmes. Mas só nos filmes bons, porque no filme ruim você não encontra símbolo nenhum. Agora conta um pouquinho. Filme ruim você encontra a tentativa de desconstruir o símbolo, que é um lixo. Aí daí você fala, quando você aprende simbologia, você fica chato. Porque o filme bom, você gosta muito. E o filme ruim, você começa a desprezar muito fácil. É fogo, cara. Eu acho que isso é verdade, porque a gente que não é... Nós não somos roteiristas. Você chegou a fazer alguns cursos de roteirista? Já. Não fiz curso de roteirista, mas já fiz roteiro. Ah, tá. A gente que não é especialista assim, a gente tem uma análise mais amadora das coisas, com base nas nossas experiências. Agora, quando você analisa, consegue verificar, enxergar os símbolos, a simbologia dentro de um filme, eu acho que você vai para um outro patamar. O Guilherme, ele tem um vídeo no canal dele falando sobre a trilogia do Nolan, né? Que pra nós é uma das melhores, é a melhor trilogia da história assim, de super-heróis. Conta um pouquinho pra gente, Guilherme, sobre essa tua percepção, a tua análise sobre o Begins, o Cavaleiro das Trevas e o Batman Ressurge. O que você encontra? Por que é tão rico essa trilogia, na sua opinião? Existe um livro que chama Pimpernela Escarlate, que foi um dos primeiros super-heróis da história, que é um livro da Baronesa de Oxford. Nesse livro, o protagonista, ele é um aristocrata, ele é um nobre. E ele se finge de nobre afetado. De um nobre que, gosta das festinhas e não sei o quê. Porque, na verdade, ele vai salvar as pessoas que vão ser mortas pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa matou muita gente, matou muitos aristocratas, matou muita gente inocente, muitos padres, freiras e tal. E crianças, inclusive. E aí ele bota uma máscara. E quando ele bota a máscara, ele consegue salvar as crianças. E aí ele consegue usar isso pra manter a façada de aristocrata afetado que ilude as pessoas pra isso. Esse livro da Baronesa de Oxford foi uma inspiração pra todos os super-heróis, não só para o Batman. Mas o Batman em particular é esse herói. Ele foi tirado daí. E o Nolan conseguiu captar essa essência da origem dos super-heróis muito grande. Porque quem é o Batman? O Batman é fundamentalmente um aristocrata que ele cansou desse aburguesamento da vida aristocrática. Então, as empresas, a coisa toda, e aí o cara tá olhando para aquilo e fala, isso aqui não é evidente. E isso traz muita fraqueza. Essa fraqueza torna as pessoas vulneráveis ao crime. Porque no mundo real, se o cara tá vivendo numa mansão isolado das pessoas, as pessoas estão sofrendo com o crime, que é uma das realidades mais duras e da nosso dia a dia. A gente tá vivendo na rua e tá vivendo a realidade do crime. O Brasil é um país que tem isso. E os pais dele, ele perde os pais pro crime. Quando ele perde os pais pro crime, e aí o Nolan mostra muito bem esse momento, né? Porque ele vê a fraqueza do criminoso. Na verdade, o criminoso é um cara que tem fraqueza de caráter. O Batman tem essa figura do poço, que é você entrar na profundeza da consciência, você ir pro ponto baixo, para o ponto que você tá dentro de você mesmo. Só que dentro da profundidade que você consegue enfrentar o mal, porque você enfrenta os seus males internos e você vence os seus medos e vai te dar força para enfrentá-los. Então, quando o pai do Batman falou, a gente cai para aprender a levantar, essa já é a primeira lição do negócio. Belíssima lição. Que é uma lição do tipo, você, na verdade, as suas tristezas e desgraças são uma lição para você crescer. O Batman tem a morte dos pais, e aí ele, depois mais velho, vai confrontar o criminoso lá, o mafioso. E, cara, sem nada, ele chega lá, vamos resolver. A namorada dele quer resolver as coisas na linha oficial, na linha governamental, na linha jurídica do problema. Também não é a solução. E o Batman vai empreender o quê? Uma jornada de artes marciais, uma jornada de fortalecimento nas montanhas, que é uma mistura de força física com espiritual, que é o que ele precisa para resolver os problemas dele. E ele adota o morcego como símbolo dessa consciência, de transitar no escuro, de ter uma força. O morcego não é um animal violento e o Batman não é violento, ele não ataca as pessoas. O morcego é um animal que transita em lugares que as outras pessoas têm medo. Ele fica em lugares que as pessoas têm medo. O Batman então volta e assume esse papel. Agora você é um aristocrata de verdade, um aristocrata de espada, não um aristocrata de peruca. Pra isso ele mantém o Bruce Wayne, que é o cara boa praça, o cara é playboy, é o cara que tá lá pra criar uma enganação, porque o verdadeiro Batman não é o Bruce Wayne. Inclusive a namorada dele fala isso pra ele, fala, não, você não é o Bruce Wayne, você é outra pessoa, eu conheci outra pessoa.
E aí você tem essa figura do Morgan Freeman que representa o pai perdido dele ali na história, né? Tanto o Alfred quanto o Morgan Freeman fazem essa transição. Um na empresa e outro na casa, né? O Alfred, claro, representa muito essa tradição britânica. Então, um Batman americano, mas que tá vinculado a essa aristocracia britânica perdida. Então, o Alfred é um cara que passou por guerra meio colonial, agente secreto. É um negócio que ele tem ele porta com ele a tradição ali na história. E aí, esse caráter meio esotérico do Ra's al Ghul, que é o grande antagonista do primeiro, né? E o Ra's al Ghul quer resolver o problema dos criminosos matando todo mundo, matando a cidade. Ou seja, matar o mal jogando fora o bem junto. Que é uma tipo coisa que tem... Thanos, né? Exatamente. Elimina 50%. Que é um negócio que tem até na Bíblia, que é a ideia de o Jonas quer matar a cidade e Deus fala pro Jonas, cara, você não vai destruir a cidade, você vai ter que ir lá e ajudar as pessoas. Essa tentação do Ra's al Ghul, que é uma tentação bem de grupo esotérico, ruim assim, é onde o Batman vai ter que se insurgir e falar, não, eu aceito o treinamento, aceito a disciplina, mas o bem vai ter que se separar do mal. Esse é o Begins. É uma jornada do herói fortíssima, fortalecimento e união espiritual. No Cavaleiro das Trevas, o Batman vai se defrontar agora com um problema maior, que é o seguinte, cara, a nossa cultura... Caos, né? Nossa cultura não é só o problema do crime, que é o primeiro problema, a decadência urbana. Cara, nossa vida, decadência urbana. E aí no primeiro, toda a parte da loucura associada a esse mal, porque o Espantalho, ele é basicamente um cara da loucura, um cara da insanidade. Porque junto com um grande problema sociológico que a gente tem atual é que junto com o crime, que é um crescimento da cidade grande, né? Vem as drogas, tema forte ali do Begins, e vem a depressão, as dificuldades psicológicas estão muito fortes no mundo atual. A gente está estourando nisso. Então, cara, o Nolan tá ali falando certinho dos problemas sociais que estão acontecendo no mundo atual. E o Espantalho é o quê? O cara que, junto com esses caras iniciáticos, está espalhando a loucura. Usando as drogas para espalhar a loucura. Acima disso ainda tem mais mal ainda. Fala, caramba, cara, tem mal pior do que todos... Então no Begins eu já aprendi todos os males sociais do mundo atual. Não mais tem, porque existe um fundamento espiritual por trás desse mal, que é o niilismo. É uma filosofia que diz, não existem valores, não existe um certo ou errado, tudo é relativo, tudo não significa nada, nada vale nada. Esse é o Coringa. E o Coringa, e aí o Nolan, muito genialmente, de maneira brilhante, introduz os vilões do Batman anterior pro Coringa passar por cima deles, que é o quê? Os mafiosos. Então junta vários mafiosos, vários criminosos, que é quem o Batman tá acostumado a enfrentar. E aí ele fala assim, cara, esses são os caras que você vai enfrentar agora, são os mafiosos. O Coringa ri dos mafiosos, queima o dinheiro e fala, meu, dane-se esse mundo que vocês vivem, meu negócio é o caos. Então o Coringa é um espelho pro mundo moderno, que ele olha pra si mesmo e fala, cara, eu quero transgredir os valores. Fala, isso aqui que você é. Você é um cara deformado, que queima dinheiro e que mata de maneira aleatória e que não tem nenhuma história de vida, porque o Coringa, ele não tem narrativa, ele não tem rosto, não tem narrativa, né? Tanto que ele conta várias histórias dele, e ele a primeira cena já introduz tudo que é o Batman, porque um palhaço mata o outro palhaço. Essa é a realidade do mal, cara, é como a gente vive. Nós somos todos palhaços, querendo enganar, ser mais esperto do que o cara que tá na frente, mas sempre tem o capeta, o demônio que é mais esperto que todos nós, que é o Coringa. Então o Coringa cria essa cadeia. Como que quebra essa cadeia? Porque o mal bruto, ele é muito mais pesado de enfrentar que o mal interesseiro, porque o Batman conseguiu usar alguma coisa, algum benefício, um malefício dos outros pra poder contrapor com pra poder enganar os caras, né? Com o Coringa não tem, o cara é só o caos e várias coisas. Se veste de policial, nossa, se veste de enfermeira, ou seja, os cuidadores da sociedade estão corrompidos. A enfermeira é a pessoa que tem que te cuidar, certo? Quando você vê o cara vestido de enfermeira, bizarríssimo, certo? Eu vi no cinema isso aí. Bizarro. Animal. Quando tá o cara vestido de policial, a sua segurança não tá garantida. Então, o cara se infiltra, e ele infiltra policiais, né? O mal tá infiltrado nas nossas instituições, não é ele só... Ele não tem padrão. Não tem padrão. Ele não o Coringa, esse Coringa do Nolan, não tem padrão. Você não consegue entender. Não, e é interessante que você falou que tanto o pessoal da máfia que o Batman costumava a defender, e até o Batman tá todo mundo confuso. Tá todo mundo confuso. Ninguém consegue entender. O cara, agora o cara não quer ser entendido nem nada. Aí vem o drama, que é o seguinte, precisa enfrentar esse niilismo, que é a base filosófica da crise que a gente vive. Como que eu enfrento isso? Cara, eu preciso combater o mal, e aí vem o utilitarismo também das pessoas. O Coringa joga e fala, cara, joga o controle, aperta, explode os outros caras que estão lá, entendeu? Entre criminoso e bandido, vamos ver se pegando. Vamos ver quem que é bonzinho e quem é hipócrita.
E os caras fogem do utilitarismo, jogam o negócio pela janela e falam, meu, dane-se, não vou fazer isso. Que é o absoluto moral, que é a solução. Então o Batman representa esse absoluto moral. Fala, cara, vou enfrentar até o final o mal sem ceder. Não mata ninguém. E aí, claro, ele é tentado aos fins justos com os meios, que é torturar o Coringa, que é tá com ele ali na frente, ele tem essa tentação várias vezes. Ele tá preso. Tem a tentação de matar o Coringa, ele tem ele fica nessa linha, Que né? é aquela cena clássica, aquele diálogo maravilhoso. E já aí começa dando com a cabeça dele na mesa. E aí vem a tentação também, cara, que é o seguinte, os policiais são manipulados, a ordem, os policiais estão... O nosso sistema, essa é uma gênero do Nolan, ele combate o bem pra favorecer o mal. Porque meio que a ordem política ocidental tá invertida. As pessoas estão, na verdade, combatendo o mal. Pessoas que eram pra estar protegendo as pessoas, defendendo o bem, estão defendendo o mal. Que é a cena dos policiais. Por isso que os policiais da SWAT... Os caras estão... Eles estão querendo... O Nolan tá representando simbolicamente essa inversão, né? Sim. Como que, na verdade, os bandidos são os agentes da ordem e os policiais, na verdade, estão atacando os inocentes, né? Que é a troca das máscaras. Sim, essa cena é maravilhosa. Meu, e o Batman, ele tá querendo quebrar tudo isso. Então o Batman fala assim, o Batman, ele comete um erro e um acerto. O acerto é, não importa o que vão pensar de mim, não importa qual é o negócio, eu vou derrotar o cara e não vou ceder moralmente, não vou matar ninguém, não vou perder meus valores. O erro dele é apostar no Harvey Dent, porque ele fala, não, vamos criar uma narrativa oficial. Vamos criar um símbolo. Porque já que todo mundo vai me odiar, e vão odiar, porque fechar com o bem é ser atacado, eu preciso de uma narrativa que justifique para as pessoas o bem oficial. Então vamos criar vamos lançar um político. Vamos pegar um cara para ser o rosto. Esse cara, na verdade, vira o Duas Caras, porque é uma tentação de você ter uma vida oficial e não ter uma vida autêntica que nem a do Batman. E aí todo o jogo das máscaras, né? Porque o Batman já tem um falso, que é o Bruce Wayne. Então ele pensa, cara, já que eu já tenho um falso, vamos criar um verdadeiro que é meio falso, que é meio não sei o que, pra ser oficial. Ah, não vai dar certo. E aí você vê toda o drama, porque na medida em que o Batman cria esse falso, ele é duas caras, ele é mentiroso. Ele se sente atraído pelo caos do Coringa, pela moeda. Então ele quer ver o circo pegar fogo. Que é um pouco dessa corrupção do homem oficial, do cara que quer... Ele vai criando uma persona pública, essa persona não condiz com a realidade dele, e isso vai criando uma personalidade dividida. E aí Duas Caras é isso. No final, Duas Caras vai matar os filhos do Gordon, que é o cara, né? Que é o cara firmeza, que é o policial da lei. Quando o Batman fala, a frase épica significa o quê? Vamos persegui-lo, porque ele aguenta. É isso. Porque ele é o protetor silencioso. Pá, aqui é o... Manda pra mim que eu aguento. E o Hans Zimmer não tá. Hans Zimmer forte, que é o quê? Você quer ser bom? Ser bom é aguentar a pancada da sociedade que vai cuspir na sua cara pra você ser bom. Faça o que tem que ser feito. Independente de ser ninguém saber o bem que você tá fazendo, que é o protetor silencioso. E aí, quando vem o terceiro, cara, isso aqui dava pano. Tô sendo resumido brutal, assim. Resumido... Depois a gente faz um vídeo só de Batman. O último negócio, o terceiro os milionários que estão por trás da história, ambientalistas, que são bonzinhos, na verdade estão mal comunados com os caras do mal revolucionário pra tomar a cidade e fazer uma cidade revolucionária. Porque o ideal dos milionários... O 3 é política pura. O 3 O 3 é o seguinte. Os milionários são revolucionários hoje. Ferrou. Não adiantou. O Batman tá quebrado, perna destruída. E a mulher gata é aquela mulher que tá preocupada com a desigualdade social. Fala, cara, não, tem desigualdades sociais, vai ter que ter uma revolução. Só quando começa a ver a revolução, fala, cara, a revolução é um lixo. Então esse negócio de desigualdade, na verdade, os caras que estão por trás do poder que estão querendo a revolução. Então, na verdade, isso aqui é uma palhaçada. E os policiais estão confusos, porque eles são fracos, eles não querem combater mais o crime. Eles estão presos por autoridades que ameaçam eles, né? E aí o Batman agora ele tem que mergulhar numa jornada. Primeiro ele tem que sair daquela redoma que ele se colocou num dark, né? Na escuridão total. E aqui agora qual que é o salto que ele tem que dar? O salto da fé, o salto da morte, o salto espiritual. Que é o salto seguinte, cara, suas costas estão quebradas, você perdeu. Tem gente mais forte que você no mundo. Volta agora e dê o salto da fé, que é o salto do poço, né? Então voltou pro poço, que é o poço do morcego lá da primeira trilogia, que é os caras do Ra's al Ghul que jogaram ele no poço e tal. E agora, cara, você vai ter que... Então, as suas costas podem estar quebradas, mas o herói, ele vira o herói na hora que ele tá disposto a morrer. Por isso que o cara tem que pular assim a corda, ele tem que estar disposto a morrer. A disposição pra morrer é a chave do que torna um herói um ser elevado. E isso torna ele tão bom que ele consegue pegar a mulher gata e transformá-la numa dama, transformá-la numa figura digna. Pelo exemplo. Pelo exemplo e pelo amor, que é a coisa que ele demonstra ali. Quando o Batman, que é a Anne Hathaway, atuando muito bem. Maravilhoso. O Heath Ledger é monstruoso no Dark Knight.
Tá louco. E aqui agora uma Anne Hathaway muito bem. E, cara, eu me fugi agora o nome do ator, mas o Robin muito bom também na história. Bom. Que é o orfanato católico menosprezado. E o cara agora emerge como líder dos policiais que são fracos e ele quer resolver a coisa na força. Meu, Batman puro, assim, Batman lindo. Coisa linda. O Batman vai vencer, essa milionária engana ele consegue ludibriar isso, consegue vencer as coisas, e aí ele consegue vencer esse negócio revolucionário, consegue, como? Remobilizando os policiais, fala, voltem, cumpram o dever de vocês, parem de frescura. Com o Robin forte ali do lado, que representa esses caras que a família Wayne ajudou sem nem perceber direito, mas que estavam lá, e com uma coisa que é o seguinte, esse mesmo assalto que ele deu no poço, ele vai dar na negócio que é o quê? Pega a bomba e eu vou mergulhar junto com a bomba, eu vou aceitar a morte. É isso. Aí os caras. Aí o Nolan, genial, né? Porque eles leem no funeral do Batman, é uma coisa muito melhor do que eu já fiz na minha vida. Porque tem todo o jogo do Conto de Duas Cidades, que é esse livro de Charles Dickens, esse livro espetacular. Que é um livro sobre a Revolução Francesa. Então, o Nolan tá voltando pra origem do Batman, a origem dos heróis, que é a Revolução Francesa. Que é o problema que a gente tá vivendo agora. A gente tá vivendo, 2022, o problema da Revolução Francesa. A mesma narrativa voltando. A gente nunca saiu desse negócio. Agora esse aristocrata... Tá precisando de um Batman, é isso? Tá precisando de um Batman. Ele vai comprar isso. E, cara, quando ele faz o discurso, quando ele puxa esses valores da Revolução... O Conto de Duas Cidades é a história de um advogado malandro que salva a mulher que ele ama e aceita ter a cabeça decepada pra salvar a mulher que ele ama e vê ela fugir com o cara... que era o cara que ia pegar a mulher, sair com a mulher dele. Mas ele morre e entrega a vida por isso. Então, o Nolan coroa a trilogia com o ápice do herói. Morte e ressurreição. Que aí, cara... Depois disso, quem for fazer difícil. Batman, Isso. ou aprende com o Nolan, ou volta atrás. Eu não tenho mais. O que eu falei agora, se não te convenceu, eu não sei o que eu vou falar. E agora... Pra convencer que é o bicho essas trilogias, entendeu? E o novo? Agora a gente chega no Batman do Robert Pattinson. Olha lá, a reação é maravilhosa. Qual é o paralelo que você faz? Cara, primeiro eu vou falar os méritos. Vamos lá. Fala os méritos. Vou falar os méritos. Investigação boa, Batman investigador, construção de emoção da investigação muito boa. O cara é bom de suspense. Cena inicial boa e tal. Teve muito filme da Marvel, muito açucarado recentemente. Sim. Que eu acho que é revigorante ver um filme com um tom mais sério. Acho que depois de alguns filmes da Marvel que foram muito pra linha da comédia, buscaram a coisa por outro lado. Esse aí é um mérito do negócio. Cara, meio que para por aí a história. Porque assim, o problema que ele fez, que é o que eu acho que é o negócio, ele cria todo um clima emocional muito forte, investigativo. Pra chegar num ponto que, cadê essa simbologia toda que eu falei agora? Não tá lá, cara. A família Wayne. Os caras são os ricos, privilegiados, esconderam as coisas. Pô, cara, é isso? Essa narrativa? A sociedade tá podre, mulher gato, fuleiragem, tá ruim. Beleza. O Charada. Cara, o Charada, toda a história, não sei o que, mas o que ele é? Um incel, entendeu? Um cara que... o incel é uma gíria pra voluntário, celibatário involuntário, né? Um cara que é loner com um grupo da internet falando pra matar prefeito. É a Deep Web. É a Deep Web. Cara, no todo da narrativa eu falei, esse não é o problema que a gente tá vivendo. Esse não é o herói que a gente tá precisando. E essa não é a simbologia que tá falando que a gente tá vivendo. O Pattinson, ele nem acho que ele atua tão mal assim quanto poderia, comparado com a série Crepúsculo. Que ali realmente... ali o bicho pega, né? Ali o negócio é fraco. Ele melhorou. Melhorou. Dá pra elogiar. Mas eu não crio empatia, O problema de filme moderno, eu não crio empatia. Eu não olho pra ele e falo, cara, que grande Batman. Ele parece muito mais um adolescente preocupado em muitos aspectos. Mesmo o Alfred, você não consegue criar aquela empatia com os caras. Alfred, eu também não consegui desenvolver com o Alfred, não. Não criei empatia com ninguém, na verdade. Malemale com o... Não com ninguém, cara. Não me lembro alguém que eu criei empatia no filme. E acho que faltou a parte simbólica. Isso tudo que eu falei agora. Tem um batismo do Batman, mas que é meio yin-yang, né? Porque ele cai na água e fica o preto com o branco, daí fica invertido. Que eu acho que foi o único simbologia que eu lembro mais forte, assim, foi a parte da água ali no final. Quando ele tem a primeira atitude de herói dele. Que é a única... Se brincar, é a única cena heróica mesmo do Batman. É a única que ele botou a simbologia. É isso. Que vem meio que depois que a narrativa mais bem construída acabou já. Que é da investigação. Então eu fiquei com um feeling, cara, de que podia ter sido muito mais, que faltou realmente simbologia pra coisa ter um nível melhor. Achei que... Tem umas lacrações no meio, claro. Tem os homens brancos privilegiados na história. Não podia não ter uma... Tinha que ter uma frasezinha dessa pra dar aquele pedágio... Famoso pedágio ideológico, paguei aqui R$5 pra poder fazer o filme. Mas eu acho que nem esse é o problema maior, cara. O problema é
a incapacidade de entrar numa narrativa mais profunda, de jornada de fortalecimento. O Batman não cresceu na história pra mim, sabe? Ele só foi vendo que narrativas do passado eram mentirosas, mas elas nem eram tão mentirosas assim, as narrativas podem ser falsas. Achei fraco, achei que entra um pouco nessa coisa do fake news. Sim. É o fake news. Qual é o problema do mundo? Fake news. Meu, o mundo tá com muito problema maior que o fake... O fake news não é o maior problema do mundo. E se tem um problema do fake news... Por que você não aborda ele em relação aos meios oficiais mesmo, sabe? Porque ali na história, a família Wayne não é o meio oficial. A ideia de que a família Wayne, porque ela é rica, eles são um sistema, essa nunca foi a mitologia do Batman. A família Wayne sempre foi outsider, sempre foi. A coisa dela, ela é muito construtora da cidade, mas ela, por outro lado, é muito estranha. Porque eles moram numa mansão, porque eles têm os valores arcaicos. Ele não comunicou esse lado. Então acho que ficou muito aquém, né, no geral. E essa questão, já que a gente tá falando do Batman, Guilherme. Batman! O Batman. E, cara, eu ia perguntar, você que manja dessa questão de simbolismo, o Superman. Uhum. Vamos. O Superman. Sim. O Superman, ele não tem como tirar dele uma figura messiânica. Não tem. Não tem como tirar. O Superman tem muita influência do judaísmo, né? Sim. Porque ele é o cara que veio de fora e que é o escolhido e é toda a coisa foi criado por judeus também. Foi. Ele tem uma beleza da religião Antigo Testamento no Superman que é muito forte, assim. Então, e aí eu e o Gabriel, a gente repercute várias notícias e, cara, a gente conversou isso. Meu, por que estão indo atrás do Superman? Sim. Porque a cada notícia tá tentando tirar o Superman de cena. Porque o símbolo do Superman, ele é muito forte. Porque o Superman não dá pra existir fora de um contexto religioso. Exato. Não dá. É que nem o Batman que não é aristocrata. Não encaixa. E o Superman não é religioso, não encaixa. Porque o Superman é um cara religioso. Porque o que é o Superman? Ele é o Antigo Testamento pra cultura atual. Ele é quase isso, entendeu? É o exílio. É o fato deles quererem matar as crianças, que é uma coisa do Antigo Testamento, que tem lá com o Cristo, que eles começam a matar as crianças, que era uma coisa que você vê várias vezes. Essas crianças que eles matam, ele escapa, ele é o exilado. É então, o massacre portanto, dos inocentes. Massacre dos inocentes. O Superman, ele tem valores espirituais que a sociedade atual já não encontra no materialismo dela, então ele tem que se fingir de fraco, né? Até o que aparece lá no Kill Bill é verdadeiro. No Kill Bill tem uma explicação do Superman que é muito boa. A cena. É um raro caso de explicação simbólica no cinema. Que ele explica, ele fala, cara, o Superman nos vê como fracos. E de fato é isso. Claro que a gente bota o óculos e bota o terninho pra trabalhar num jornal. É uma sátira da nossa cultura, porque a gente acha que o nosso herói é o cara que tá lá na mídia fazendo notícia. Mas na verdade o herói não é isso. Esse é um emprego do Clark Kent, que o mundo real, a notícia, nunca casa com a realidade do que ele tá lutando. Então eu acho que o problema do Superman é que ele é um símbolo de força e ele gera inveja nas pessoas. Um pouco a nossa cultura é muito invejosa, porque o Superman ele é perfeitão com uma fraqueza. Isso. Pedra. Com uma pedra. Uma pedrinha. É um Aquiles, uma coisa meio Aquiles, meio herói grego, uma estética forte. Eu acho que basicamente o elemento religioso, o Moisés do Superman, o fato dele ser um libertador, ser um cara de outro povo, os caras não gostam, mano. Os caras não querem mostrar. Não tem como fazer isso desconstruído. Eu vou fazer isso desconstruído como? Então, ele é fraco. Eu até brinquei que as pessoas falaram assim, vamos fazer o Superman que não é homem, que não é Superman, né, que é uma mulher. Então eu falei, cara, já vamos fazer o Superman que não é super. Porque na verdade, só que daí ele é fraco, daí ele apanha e daí o mal ganha. Então pronto, acabou essa história. Meu problema não é a questão que as pessoas acham, fala, Guilherme, você não gosta de diversidade. Não, longe disso, meu problema não é esse. Se você pegar as heroínas do Miyazaki, por exemplo, do anime, pegando umas, elas são mulheres, são bem femininas e são heroínas espetaculares. O problema é que o Superman, ele tem algo no âmago dele que envolve esse elemento religioso e a própria masculinidade dele, obviamente, por ele ser o Superman. Agora, eu entendo que as pessoas querem o Superman fraco, nunca vai colar. Então, aí é o seguinte, Guilherme, além disso que o André falou, o que a gente tá vivendo na realidade hoje do universo das HQs e no universo cinematográfico da DCU? Eles não estão tentando, na minha opinião, tá? Desconstruir a imagem do Superman enquanto Clark Kent, mas eles estão dando o manto de Superman para outras pessoas. Sim, porque todo mundo é super. Você também é super se você fechar os olhos e acreditar muito. Meu, esse imaginário millennial já me cansou, cara. Todo mundo é herói. Imaginário o quê? Millennial, que a gente tem, que é tipo aquele imaginário meio do Harry Potter. Todos somos uma galera e todos somos heróis em juntos, sabe? Só tem um mal que é um cara. Não, cara. Pra ser herói você vai ter que ralar. Desculpa te contar, não é... E claro, o Harry Potter em si rala até na história, não é esse o ponto. O meu ponto é, você vai ter que ralar pra ser herói. E o Superman vai ter que ralar muito.
Essa é uma das partes importantes da história. Não é porque ele é super que ele não rala muito. É isso que as pessoas não entendem. Junto com o talento vem a responsabilidade. E eu acho que hoje as pessoas querem a ideia de que todos podem ser heróis, cara. A Rey é heroína. Por quê? Porque sim. Porque ela é muito especial. Não, cara. Não é só questão de... se você não superar os seus males, enfrentar os seus demônios, você não vai ser herói. Porque, ó, a gente tem o Superman que vai vir agora, que é o Superman do... o Superman negro, que vai ser o... Michael B. Jordan, que existem duas origens desse Superman. Uma é inspirada no Barack Obama. Lógico. Eu tinha uma matéria nos anos 2000 que falava assim que Barack Obama, eles estavam questionando se ele não podia curar as pessoas com a mão. Ele tocava e o cara se curava. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Os caras chegaram num nível de delírio coletivo. Pesquisem isso aí. Obama The Light Worker. Obama, eu sou muito grato ao Obama, porque ele que me redpilou. Que eu fui pesquisar, todo mundo falava bem do Obama, né? Falava, Obama é o máximo, não sei o que. Daí eu fui pesquisar a vida do Obama e falei, cara, tem umas coisas meio trash na vida dele. Daí eu comecei a falar, cara, a mídia oculta uns negócios. O Obama é conectado com o Bill Ayers, que é um cara ligado ao Saul Alinsky, que é um revolucionário que escreveu o livro dele, Dedicação ao Lúcifer. Não é uma piada, eles podem pesquisar e fazer a conexão. Regras para Radicais. Regras para Radicais, que é um livro que ensina como você fazer uma revolução. E eu falei, cara, por que ninguém da mídia conta isso? E daí a mídia, o cara cura as pessoas com as mãos. Eu falei, agora que ele é o Superman, nossa, por que eu vou questionar politicamente? Exato. Só vote, não questione. Exato. Então, assim, tem duas origens. Tem esse Superman que é inspirado no Barack Obama e tem um Superman... Acabou, meu. Vontade de acabar o episódio. O Superman acabou a discussão. O Superman é inspirado no Barack Obama, que é o vilão. O Lex Luthor é inspirado no Trump. Pronto, acabou. Fim do episódio. A gente não sabe qual vai ser. A gente não sabe qual vai ser. Se vai ser esse ou se vai ser o Val Zod, que é um primo do Superman que veio de Krypton também. A gente não sabe. Eu adoro como os caras saem tiro pela culatra, né, meu? Porque o filme lá do Pantera Negra é muito engraçado, porque o Pantera Negra, ele fala no final que não é pra construir muros, né? Só que o Pantera Negra vem do lugar mais nacionalista. Vem uma fortaleza que ninguém entra. O líder mais trampista da Marvel é o Pantera Negra. Porque é um lugar que ninguém entra, todo mundo é ultranacionalista, ultra tecnológico, tipo, o Pantera Negra é de um grau de nacionalista que faz o Trump parecer uma mocinha. E aí eles invertem a coisa, mas enfim, é só um OBS. Muito bom. E aí a gente tem também a Supergirl, que vai ser agora ela que vai herdar o manto do Superman no DCU, junto desse filme do Flash, que vai ser o Flashpoint. Nesse filme do Flash, o Superman, o Kal-El, ele vai ser morto enquanto criança. Tá, lógico, né? Porque vai que ele cresce e vira homem. Isso, vai que tem o Superman. E não pode, então a gente mata na raiz. E, claro, a gente tem o filho do Superman nas HQs, que é bissexual. Né? Que é o que carrega, e a gente fala muito isso, né? A gente não vê um Kal-El, a gente vê uma série de derivados utilizando o manto do Superman pra poder fazer pra impor, né, a questão política. Mas, e aí você enfraquece a figura masculina do Superman. Lógico, não pode ter só Superman, o resto pode ter. Cara, eu acho que isso aí é o seguinte: o Superman hoje seria perseguido, exatamente como Jesus foi perseguido, porque tem a ver a história, desculpa contar, os profetas todos foram perseguidos. O Superman seria exilado. E o Superman seria crítico dos nossos valores, porque ele vem de uma sociedade que tem valores superiores e que se perdeu, e ele acha que a nossa pode se perder. Essa é a realidade do Superman. Qualquer coisa que você vai contar fora disso, não vai colar. E o Superman ainda seria crítico da mídia. Ou seja, para pensar como não dá pra contar a história do Superman. Imagina uma história que o cara fizesse hoje, e primeiro ia ficar muito boa. O público ia amar. Mas imagina o establishment, como ele ia reagir. O cara tá criticando a mídia, falando que a nossa sociedade vai entrar em colapso, falando que tem um modo de vida superior, agindo igual o Messias, sendo perseguido pela sociedade, falando de valores espirituais que a nossa sociedade perdeu. Meu, lascou, velho. Vou fazer um cara desse pra quebrar toda a narrativa. Não pode ter um Então cara não dá desse. pra ter o Superman. Então vai ter que ser o Super Kid, o Supergirl, super qualquer coisa. Menos o Superman. É engraçado, lógico. né, o professor, que a gente tava falando, que não dá pra você tirar o Superman dessa via. Porque ele foi criado. A inspiração dele foi essa. Então não dá pra você fazer uma história do Superman que não seja... Porque se você tira o cara do cerne da criação dele, ele se perde completamente. E é isso que também tá acontecendo nas criações e nas modificações que estão fazendo. Porque o Superman vai ser negro, mas eles não vão fazer ele conservador. Porque o problema é que o cara... Ele vai vir de uma minoria ali que sofreu, que... Eles não vão fazer conservador de hipótese nenhuma. É tipo esse filme, eu não sei nem como produziram, eles fizeram um documentário do Michael Jordan recente, né?
E o Michael Jordan fera total, né? E o Michael Jordan não é um cara da esquerda. Ele apoia algumas coisas, mas ele não é. E dá pra ver claramente que ele tá incomodado. Daí os caras botaram no documentário o Obama pra fazer... E aí botaram assim, Obama, residente de Chicago. Isso lá é um argumento pro cara estar no documentário, falar do cara morar na cidade. Nem é um tema isso. E aí botaram o Obama pra falar mal do Michael Obama Jordan. comprou pão na mesma padaria que ele. Aí botaram o Obama pra falar mal do Jordan. Falaram, o cara falou que republicano também compra sneakers, porque forçaram ele pra apoiar um candidato lá, porque o cara era negro. E ele falou, cara, não vou apoiar. Não sei nada de política, não vou me meter com um negócio que eu não sei. E aí o Jordan, no próprio documentário, o tiro sai muito pra trás, que ele fala, não tem nada a ver com isso. E quer saber o que eu falei lá na época, era o que eu acreditava mesmo e falei mesmo. Então o Jordan pulou fora desse negócio. Só que esse tipo de narrativa ninguém vai contar, porque quando tem um cara que a gente até botou na BP Select um documentário chama Uncle Tom, que é sobre os conservadores negros americanos, como eles são perseguidos, como eles são atacados, e os caras atacam os caras violentamente. E aí, quando o cara é conservador e negro, aí pode usar xingamento racista, aí pode tudo. Aí pode tudo. Aí pode. Tá liberado. O cara pode meter o racismo pesado, porque. Porque agora ele perdeu o direito de ser quem ele é, sei lá. Então isso daí também, eu acho que o problema não é a questão de ter heróis que são negros. É que eles não vão representar a tradição de fato disso. Ninguém vai fazer um herói tradicionalista. O cara veio da África com valores ultra tradicionalistas, não sei o que. Não fazem, cara, porque isso quebra a narrativa. Então eles vão fazer o quê? Vítima na sociedade, na verdade tem não sei o que, blá blá blá. Então vai ter que ser meio obamista em qualquer... Seja qual seja a inspiração, vai ser meio Obama. De qualquer maneira. Vai ser Obama Man ou Barack Ben. Não vai ser Clarence Thomas, não vai ser Thomas Sowell. Sim. Não vai pegar, quem quiser pesquisar o Thomas Sowell, um grande intelectual negro conservador americano. Ninguém vai pegar o Thomas Sowell e fazer um herói baseado no Thomas Sowell. Ou pelo menos, podem fazer, mas não é o que o establishment tá querendo com isso, né?